Gente, boa noite. Estamos aqui com o Bruno, novamente, e com a Olá. Gisele, a esposa dele, que juntos eles têm um duo musical, né, um grupo que é o Calpangers, que é muito interessante, muito legal. É bem interessante, né, porque tem essa coisa do tambor xamânico, tem aquela coisa da flauta, e eu gostei bastante quando eu vi, e disse, tenho que convidá-los para estar aqui, porque o Igor do Ilúria já veio, né? Mas tem que ter mais músicos também, porque música na Era Viking é muito bom. E, para começar, eu queria perguntar como que começou esse interesse pela mitologia nórdica, Era Viking, principalmente para você, Gisele, que está vindo agora, como que começou esse teu interesse por pesquisar esse tema? Olha, eu acho que começou quando eu li Tolkien na adolescência. Acho que foi a partir daí que eu fui procurando saber, né, sobre as influências do Tolkien nas obras dele, e aí fui achando sobre mitologia nórdica e várias coisas que ele usa, né? Acho que provavelmente foi a partir daí. Só que eu realmente só comecei mesmo a pesquisar mais, a procurar mais coisa, mais ou menos na época que eu entrei para o Raglas, né, que é o grupo de recreação histórica, que foi em 2016. Bem interessante. Então, foi através da literatura do Tolkien que você Sim. chegou a esse gosto, né, pela mitologia nórdica. O Tolkien, depois de um tempo, teve o Bernard Cornwell também. Sim. Já estava mais adulta, já quando eu li o Cornwell, acho que também contribuiu. Muito legal, as Crônicas Saxônicas, eu gosto bastante. A série é muito boa, né, The Last Kingdom. E como que vocês fazem esse processo de criação da música de vocês? Como que vocês chegam na inspiração para compor? Então, a gente trabalha bastante com músicas folclóricas e tradicionais de diversos países, assim, em cima disso a gente vai fazendo os nossos arranjos, nossas misturas de música, e agora é só recentemente que a gente está começando mais a trabalhar com composições nossas mesmo, originais. Inspiradas justamente na música antiga, na música medieval, e essa mistura toda, folk medieval. Né? Uhum. Legal, é um folk medieval geral. Então tem, além da parte da Era Viking, vocês abordam também outras regiões. Bem legal. E uma coisa que é muito interessante para vocês, quando vocês se depararam, por exemplo, para compor essa parte escandinava nórdica, como foi que qual foram os primeiros textos que vocês se interessaram para poder compor as primeiras canções voltado para esse lado? Tem o Drum to My Drum, né, que é aquela canção, tem a anotação nela, né, das notas, que foi uma das primeiras coisas que a gente pegou para tocar, assim, e a gente foi criando um pouco o nosso arranjo em cima dela, e agora a gente está no processo de escrever uma letra também. E outro projeto bem antigo que a gente tem, desde que a gente começou, é de fazer alguma coisa com o encantamento de Merseburgo. Mais especificamente, acho que é o segundo encantamento de Merseburgo, né, que é um texto germânico. É anterior à Era Viking? Não, século VIII. Mas é da Alemanha, né? Mas é alemão. Acho que fala, né, de Odin, de Fria. Uhum. Que esse período também, mesmo antecedendo, ele inspirou, né, essa parte da Era Viking, então é bem interessante mesmo vocês utilizarem isso. E como que vocês chegaram, por exemplo, para a escolha dos instrumentos? Porque para formar o grupo, cada um tem a sua especificidade, né, de instrumentos, como que cada um escolheu aquele que mais gostava e vamos formar o grupo a partir do gosto de cada um? Então, cada um vem de uma história, assim, né? Eu venho de uma bagunça, porque eu sempre toquei, gosto de mexer em tudo. Não que eu toco tudo, eu mexo em tudo, faço barulho, né? E sou curioso e tô sempre batucando alguma coisa. Então, desde pequeno que eu mexo com percussão, que eu tenho contato com piano, né? De vez e gosto de flauta também, mas eu nunca tive aula de teoria, dessas coisas assim, era só no ouvido e na curiosidade.
né? Aí eu juntei com a Gi, ela já vende. Eu venho principalmente da música irlandesa, a música tradicional irlandesa, que eu toco em sessions, acho que desde 2012, né? As sessions são encontros de músicos, né? Para tocar música tradicional irlandesa. E, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro, hoje em dia tem 2 sessions irlandesas por mês. E a minha história com a música, assim, ela é principalmente da música tradicional irlandesa. Então, daí já vem a tin whistle, né, que é o instrumento principal que eu toco, que é um tipo de flauta irlandesa. Além disso, tem o violão, né, que eu também aprendi um pouquinho desde a adolescência. E a flauta doce, né, que na verdade ela é bem parecida com a tin whistle, então eu consigo também tocar algumas coisas. E a partir daí a gente foi incluindo outras coisas, né? A partir do que a gente foi se juntando, a gente começou a misturar isso, tipo, ele também já tinha interesse em percussão, mas tipo, eu tinha mais experiência. Mas eu não tinha muita experiência, mas eu fui pegando as coisas dele, os tambores dele, para ver que tem praticando às vezes. Os tambores todos pendurados aí na parede. E foi juntando, né? E, por exemplo, sempre gostei de barulhos esquisitos, né? De fazer coisas que fazem, tipo, desde usar harpa de boca, não sei se você conhece, né? Que se usa para viking, usar aquele bull rower, né? Que é que você faz um barulho. E vários, tipo, qualquer coisa que faz barulho esquisito, coisas de uma corda só, coisas chocalhos. Então a gente foi colocando junto e, ao mesmo tempo, assim, a minha pesquisa é muito rasa em questão de música, né? Mas eu sempre vou pegando os artigos e vou aquela coisa para ler depois, pego uma imagem, alguma coisa para ler depois, vou lembrando os documentários. E eu fui juntando essas coisas, assim, usava harpa de boca, usava a tal harpa, usava isso. E, claro, também pegando com as bandas modernas que tocam, né, as músicas antigas, as músicas folk, a gente foi bastante influenciado com eles, a gente foi pegando também esses instrumentos deles, ou então algo parecido. Assim. A gente tem, por exemplo, o aduf, né, que é esse tambor quadrado que está pendurado ali atrás, porque ele é um tipo de tambor português. E a gente fez esse tipo de tutorial na internet de como fazer um aduf caseiro, que ele é uma armação de madeira e todo de durex. Em vez de ser pele, ele é feito de durex. E a gente fez e conseguiu tirar um som legal dele. Bacana. Não fazia ideia que era um tambor que estava aí no quadrado. Sim. Estou conhecendo esse instrumento agora. Bem interessante, bem diferente. E uma coisa que deve ser bacana na hora que vocês devem estar fazendo, né? Acho que essa parte das letras, né? É pegar justamente, como eu estava até falando, né, as referências, né? E assim, para vocês, quais são as referências dos principais mitos assim que vocês consideram bacana para fazer uma música ou que vocês já tenham feito? Assim, hoje em dia a gente está, inclusive, experimentando com Voluspa, né? Voluspa que se fala. Acho que... Voluspa, não sei. Depende da pronúncia. A gente está experimentando com alguns versos dele. Até que já teve uns músicos, né, de fora que já trabalharam com ela. E a gente está pegando outras alternativas, assim. Aí, até porque, por exemplo, isso, o próprio Merceburgo, né, que fala de Odin cavalgando, chegando, e as variações do Merceburgo, né, você tem variações anteriores, né, que você tem fragmentos de textos, você tem textos de 1800 que fala de Odin também, lá na Suécia, aí, por exemplo, a gente já pegou a letra, e tudo que segue essa linha, né, de Odin chegando e curando. Né? Inclusive, usando música brasileira, que tem um tema parecido. Né? Eu, recentemente, estava estudando uma música, né, que eu já tinha escutado há um tempo, que é um sertanejo, que fala de um velho senhorzinho que chega do cavalo e cura o cara. Né? E da mesma maneira como chega no Merceburgo, da mesma maneira como chega nos outros textos. Assim. É basicamente o mesmo mito, só que foi feito por um sertanejo
há uns 20, 30 anos atrás, sabe? Nossa, interessante isso. Não conhecia que alguém já tinha pegado inspiração, né? Principalmente na música sertaneja, assim, brasileira. Provavelmente não foi uma inspiração direta, né? Mas alguma coisa muito próxima, assim, Sim, são as lendas um populares, imaginário né? muito próximo. Ah, sim. Não, é bem interessante mesmo essa história. E um detalhe que é curioso, que agora eu justamente quero perguntar para vocês, como que vocês formaram esse grupo Calpangas? Como que tudo começou a carreira de vocês? Então começou no período de isolamento da pandemia, né? Assim, desde que a gente se conheceu, a gente tocava música junto, assim, de vez em quando, de vez em nunca, mas não era nada tão sério. Aí veio o isolamento da pandemia e a gente resolveu criar esse projeto musical. Na época, estava tendo um evento online do Portal Nove Mundos, do Felipe Meyer. Não sei se você já chegou a falar com ele. Ele estava organizando esses eventos online, que aí tinha palestras, tinha jogos, tinha várias coisas, e a gente entrou para gravar alguns vídeos para fazer essa parte musical. E na primeira edição que teve, a gente gravou, foi basicamente só músicas escandinavas, e a partir daí a gente começou a variar um pouco mais também, com folk de diversos locais. E o nome, Calpangers, né? Que vem de Calpang, né? Que é uma brincadeira, na verdade, com a origem, parte da nossa origem de música irlandesa, né? Que muitas bandas de música irlandesa têm o nome de. Dos grupos mais famosos de música irlandesa é o Dubliners, né? E a gente resolveu fazer essa brincadeira com Calpangers, né? Porque Calpang era uma cidade da era viking que foi muito importante na Noruega, uma cidade comercial. E também é um nome que ele soa meio engraçado, assim, meio diferentão. Sim. E aí a gente fez essa brincadeira do Calpang e do Dubliners virou Calpangers. E Calpang também é o nome do nosso gato, que tá aqui. A grande inspiração deles é o gatinho, legal. Bem bacana isso, não, muito interessante. Então, aí vocês resolveram que ia ser um duo, a princípio ia ser um duo, ou tinha intenção de formar um grupo maior? Como é que era, assim, os planos? A ideia é ser um duo mesmo, a ideia que a gente tem é de convidar músicos que a gente conhece que fazer participações, gravar vídeos ou músicas, assim, esporádicas, mas o principal é ser nós dois mesmo. Bem bacana. Aproveita e convida o Igor do Ilúria, que vai ficar legal a parceria. O negócio que ele tá de um lado, a gente tá do outro, mas a gente vai juntar. Beleza. Vai fazer uma bagunça junto. Tá ótimo. E com a internet também dá para fazer uns collab, né? Sim. Verdade, vai ficar muito show. E quais são os planos, assim, do grupo? É lançar um álbum? Já tem um plano para lançar um EP, um single? Qual é o plano? Eventualmente. Sim, a gente está trabalhando, mas como é aquilo, né? Cada um tem sua própria atividade, eu tenho minha loja, quiser dar aula, a gente tem no tempo que dá, a gente começa a fazer isso. Né? Então, mas a nossa ideia é realmente fazer está com algumas, 2 ou 3 músicas que a gente acha que tem potencial e que a gente já está treinando, já tá tocando bem. Talvez ou para fazer um singlezinho, ou para fazer um próprio clipe, para botar no YouTube, uma coisa mais teatral, assim. E é isso, assim, mas realmente é mais voltado para o escandinavo, assim, mas voltado para a questão da história mesmo, de contar alguma curiosidade legal, né, alguma música que tem essa curiosidade, né, tipo o Drum to Drum, né, igual esses do Messeburg que eu estava falando também, que é outro que a gente está sempre estudando, sempre tentando aprimorar. E é isso, vai sair, vai sair. Olha, já temos um spoiler aí, vai sair alguma coisa do Campanhas. Sim, Isso é bom. coisa. Vamos consumir assim que sair. E vocês, atualmente, vocês têm visto como, assim, na opinião de vocês, esse cenário, receptividade nesse cenário de trazer a música medieval
principalmente num país como o Brasil, né, que muitas das vezes dá valor a outros tipos de música em detrimento de alguns artistas. A gente sempre vê muito isso, mas, na opinião de vocês acham que a cena está crescendo, está ficando mais forte? O Calpangas e outros grupos estão tendo, assim, seu espaço para poder, digamos assim, expandir o seu som? Como é que vocês veem, assim, essa questão, né, da música Olha, medieval eu no acho, Brasil? acho que sim. Essa cena assim, medieval, de evento, de recriação histórica, ela não é grande, mas ela é bem persistente, assim, ela sempre continua existindo. E hoje em dia acho que tem bastante gente trabalhando com música também por esse lado. Sim. A gente participou de alguns eventos em Minas Gerais do ano passado para cá, e a gente conheceu lá, tem várias pessoas fazendo isso. Tem o Canto de Jotun, que é uma banda de lá que é bem legal, de Ouro Sim. Preto. Sim. E agora, Legal. nesse mundo, essa cena pós-pandemia, assim, os eventos estão voltando, os eventos grandes estão voltando, né? Então, esses eventos demandam a música, demandam pode ver que todos os eventos assim medievais não tem só banda medieval, sempre tem alguém misturado, ou então tem gente, estou chamando gente de várias bandas para formar uma terceira banda, então realmente tem uma demanda, né? Porque tem uns eventos, mas tá chamando, né? Eu acho que está crescendo realmente. Ah, Esse fim de semana agora a gente tocou no Midgard Market, aqui no Rio. uhum. Dia 10 a gente vai tocar na visitação da Vila Viking, segunda vez que a gente toca lá em dia de visitação. Tá tendo. Tá tendo. Ah, isso é bom, isso é bom, isso é uma visão bem bacana, porque realmente às vezes a gente não tem a dimensão, né? Mas é bom que isso está crescendo e essa receptividade está aumentando, né? Porque eu já vi muito comentário assim, dizer, eu não gosto muito dessa música nórdica porque a letra eu não entendo, ou a sonoridade às vezes não agrada. Até quando cantores vão usar, às vezes, o uso de Galdra para fazer música também, o pessoal fala muito que não é bacana, mas é bom também saber que tem um público interessado, né, em conhecer o diferente. Tem. Acho que isso é positivo. E, assim, a música de vocês, ela é bem instrumental, né? Ela é uma coisa focada mais no instrumental. Mas vocês têm, assim, vontade de botar uma parte cantada, de letras? Não, a gente tem sim, com certeza. Sim. A gente só precisa aprender a cantar direito. Tipo, casa eu canto, eu solto a voz de qualquer jeito, às vezes mais ou menos, mas realmente a gente está na fase de praticar bastante em casa, de treinar, né, principalmente a questão da musculatura, porque nunca fui cantor, né? Nem eu. Então, e aí isso é muita letra legal para cantar, né? Tem muita coisa boa. Ou para recitar também, né? Tem muita música que dá para recitar, umas coisas legais, tem os versos mesmo das sagas, das coisas todas que são legais de falar. E é isso, está treinando isso, já grava em casa para a gente escutar, mas vai para cantar assim, só daqui a pouquinho vai ter confiança para soltar a voz. Mas tem muito instrumento louco aí, muito projeto também legal para ir mostrando até chegar lá. Ah, isso é verdade. Qual um instrumento, assim, que vocês gostariam de incluir na música de vocês, principalmente? Que vocês gostariam de aprender e vamos colocar no nosso grupo? Olha, por mim, eu gostaria de mais, né, e vai acontecer, né, porque eu sei que vai, mais instrumentos históricos, né? Tipo a flauta de Jorvik, né? A rabeca de Hedeby, aquela rabequinha, né? E, e por aí, eu tenho muito interesse nisso, né? Por exemplo, eu fiz um Carnix, né? Aquele trompete celta grandão, né? Fiz do meu jeito, né? Porque eu trabalho com metal, como eu trabalho com chifre, eu fiz e funcionou. Então, eu gosto de experimentar isso.
né? E buscar uma flauta da época, a flauta de osso, por exemplo, da onde? Aqui Tem de vários lugares, tem da Alemanha, tem de... Isso. Esqueci, República Tcheca, sei lá, mas tem muitas. Então, aí, esses instrumentos assim, históricos, que tem a ver também com o meu hobby, né, de recriar os objetos dos achados arqueológicos, eu acho que é bem legal essa mistura da banda com o meu projeto né, minha oficina, né, com o meu ateliê. Você começou a fazer a lira, né? Isso, tem uma lira que está metade do caminho. Inspiração medieval, falta terminar ela, ver se ela vai dar certo. Isso. Legal. Não, é bem interessante, porque como o Bruno tem um ofício, né, dá para montar também os instrumentos de metal, de corda, vai fazendo algumas coisas, é bem legal. Daqui a pouco vira luthier também, além de produzir as reconstruções históricas, o Bruno vai virar luthier. E é bem interessante, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção no grupo de vocês é o jeito como vocês fazem a apresentação, né? Uma coisa, assim, bem envolvente. A galera gosta bastante, parece, assim, que a gente está vendo um grupo, assim, que nem como se fosse mesmo naquelas ruas da Irlanda, que o grupo se apresenta, e aí bota o chapeuzinho, põe a moedinha, sabe? É uma coisa, assim, bem... é bem legal, de verdade. Eu gostei bastante. Quando ele me passou o Instagram, eu achei bem legal. E assim. Pode falar. A proposta é um pouco essa mesmo, assim, de tocar, tipo, como se fosse os músicos que tocam no salão, sabe? Pro chefes. Então, que faz. Aí tem um pouquinho de palhaçada, um pouquinho de jester, né? De bobo da corte. Então, a gente mistura um pouquinho disso. Né? E eu acho que é um dos brilhos do Calpangas, né? Essa brincadeira, assim, às vezes a gente fica meio sem jeito, mas é um sem jeito engraçado, de lidar com as coisas, porque sempre acontece coisa esquisita, coisa engraçada. Não, eu acho super legal. Eu acho que é uma coisa que me chamou a atenção no grupo de vocês, foi esse jeito bem diferente. E, assim, vocês falaram que tem agora apresentação, né, na Vila Vi, que pretendem também, já foram em outros estados fazer apresentação, também além de São Paulo, já foram em Minas, já foram convidados para outros eventos, além da... Apresentação mesmo só em São Paulo. Apresentação foram algumas em São Paulo. E em Minas, né, os eventos que a gente foi na verdade, com a Escaldo, né, com a lojinha. A gente foi em 2 edições do Ostara, com a Escaldo, só que a gente aproveita para ficar fazendo um som na frente da nossa barraquinha, assim, nesse tipo de evento. Ah, legal. E até junta outras pessoas também. E aí, sempre junta, junta todo tipo de instrumento, aí vira violão com kazoo, então fica aquela coisa, mas a gente sempre tenta botar usando esse humor, e essa coisa descontraída, né? A gente junta lá como se fosse um barzinho, senta ali, começa a tocar e vai juntando gente. Nos intervalos dos shows no palco, a gente fazia isso. Mas show mesmo, nosso só em São Paulo. Ah, bem legal. E conta um pouco para a gente também dessa caracterização que vocês gostam de usar, por exemplo, para justamente dar esse diferencial, né, na banda. O Bruno tem aquele gorrinho, aquela coisinha toda. A Gisele usa geralmente um vestido, né, mas naquele caso mais medieval. Isso, ó, ele já botou aí o gorrinho. Exatamente, isso é muito divertido, isso é muito legal. Então, conta assim, como que vocês chegaram à ideia de fazer o figurino do grupo? Assim, no meu caso, acho que é muita influência assim, de algumas dessas bandas de música medieval, música folk, que usam assim, os figurinos bem chamativos, tipo Corvus Corax, o In Extremo, o Faun. Acho que é por aí. Aí, normalmente, ou a gente está com a roupa da recriação histórica, ou a gente faz um figurino assim, bem. Fica uma coisa meio Hobbit. Meio misturado, assim, várias influências. Meio bardo, meio Hobbit, meio algo do tipo. Ou mais pro Viking mesmo, né? Eu uso minha roupa de recriação histórica, de linho, lã, né? Que eu acho legal também, porque as pessoas não estão acostumadas a ver só o cara de camiseta preta e calça jeans, sabe? Eu vi um cara todo vestido de verde com dourado e coisas coloridas. Realmente chama atenção, dá um chapéuzão. Esse chapéu é muito engraçado, muito bacana.
Até o... Como é, meu Deus, o nome dele? O Arafá brincou. Achamos o gnomo aqui na hora. Que ele estava filmando para mim o evento lá, fazendo uma cobertura do Midgard. E foi bem engraçado, assim, de ver. E assim, quais são as principais inspirações musicais que vocês tiveram para montar também o Cowpangers? Quais foram os grupos que influenciaram todo esse processo, essa trajetória de vocês? Tem um bocado. Tem todo esse pessoal da música tradicional irlandesa, né? Que é toda uma cena ali que influencia bastante. Tem o Otavaio, que é as principais influências, que é uma banda russa, eles tocam música russa, tocam algumas outras coisas também. Eles também têm muito esse lado da palhaçada, da teatralidade nos vídeos deles e nos shows. E é uma coisa que influencia bastante a gente. Aí pro lado escandinavo, a gente tem os clássicos, os folk clássicos do escandinavo, tem o Redmingarna, Garmarna, né? Aí tem o Harald Foss, que ele é um dinamarquês, né? Eu acho que ele é norueguês. Só que norueguês que ele compõe muita música para a Era Viking, né? Falando sobre a história da Era Viking, ele se apresenta também em eventos de recriação histórica lá. Sim. E na música dele tem muita influência de música irlandesa, isso é curioso também. Isso. Aí tem o Krauka também, eu gosto muito do Krauka, né? Dá para ver até que é o chapéuzinho, tipo o Krauka, aquela coisa toda. Sim, dá para ver a influência. É bem bacana. Inclusive, eles são muito gente boa. A gente participou desse evento do Nove Mundos, que a gente apresentava, eles deram uma entrevista para o evento também, a gente participou ali, a gente assistiu e são bem legais também. Eles curtiram uma coisa nossa no Instagram, sim, as coisas sim, assim. Sim. Legal. No meu caso tem o In Extremo também, que é uma banda alemã que toca heavy metal com música medieval, que para mim é uma influência bem grande. Tem no Brasil o Tuata de Danann, sim, que a gente também conhece, falou com os caras lá no Estário, também são pessoas muito legais. Que legal. Ou, por exemplo, que muitos são gente boa pra caramba. E que tem um trabalho muito bom também de pegar de música brasileira e misturar com outras coisas. Sim. Nossa, é bem interessante, assim, a trajetória, são vários estilos diferentes que foram influenciando a montagem, né, do grupo, então isso é realmente uma coisa muito interessante de ver na sonoridade, né, dos grupos que tocam esse estilo de música. E uma coisa que eu sempre pergunto para os músicos travam, os artistas, todos eles travam quando eu faço essa pergunta. Para vocês definiriam qual é a melhor música que vocês definiriam, o melhor trabalho que vocês já fizeram? A gente? Vocês consideram. Todo mundo, quando eu faço a pergunta, fica, não sei, é muito difícil. Porque não existe, como diz o Igor, não existe filho feio, mas tem aquela música que a gente... Eu acho que o principal são quando a gente consegue pegar, assim, às vezes alguma canção, alguma música medieval ou alguma coisa folk, assim, que várias pessoas já tocaram e conseguir dar uma cara nossa. Sim. Porque a gente está meio que num processo ainda de montar, de deixar, de curar, né? De deixar o nosso repertório, assim, né? Então, a gente tem muito experimento e todos eles têm aquela coisinha que está mais, que está menos, às vezes muda. Tem música que a gente toca desde o começo que a gente gosta, tipo, o próprio Drum the Drum a gente gosta bastante. Drum the Drum, né? É o Drum the Mayan Drum. Eu chamo de Drum the Drum. Ela é uma, assim, que a gente tocou ela de várias maneiras, assim, desde o início até conseguir chegar numa maneira que a gente gosta. Sim. E normalmente a gente toca ela num set, né? Seguida por uma outra música irlandesa que a gente viu que as duas combinavam juntas. E é um tipo de combinação de música, assim, que eu nunca vi mais ninguém fazer. Sim. Bem bacana. Então, essa música, realmente eu vi vocês falarem muito nela, então ela teve um impacto muito grande em vocês. Isso é legal, porque sempre que a gente pergunta para o músico, ele tem aquela que de fato impactou, né? O trabalho e tudo mais. E vocês pensam também em criar
um logo para o grupo, fazer assim umas coisas diferentes para poder expandir, né, essa questão do conhecimento sobre a banda, de fazer um slogan para o grupo, né? Que toda banda tem aquele famoso logo com nome. Vocês pensam em fazer assim alguma coisa desse tipo? Sim, Sim. sim. Já A gente tá tem em um logo bem produção, né? simplesinho, né? Que é só o nome da banda mesmo. A gente já tem algumas ideias para fazer uma coisa mais elaborada, assim. Acho que já com o próximo projetinho que sair agora, já vai ter. Já vai estar com ele já. Inclusive, tá em camiseta, quem quiser. Né? Estou pensando em fazer também. Olha, legal o merchandising, né? Isso que eu ia perguntar do merchandising. Ah, bacana. E atualmente vocês, quais são as formas que vocês utilizam para publicar a música de vocês? É mais o streaming? É mesmo a participação somente nos festivais? Como é que vocês fazem para fazer a divulgação? Durante todo esse período da pandemia, a gente ficou colocando coisa no YouTube. E agora, dos tempos para cá, já está um pouquinho mais parado, assim, a produção de vídeo. A gente tem colocado de vários shows, a gente tem. Às vezes coloca no Instagram, assim, trecho de ensaio, trecho de shows, alguma coisa desse tipo. Isso. Inclusive, tem uma série que a gente fez no Instagram, que é a gente mostrar os instrumentos. Né? A gente falou sobre a whistle, eu falei sobre a harpa de boca, a gente falou sobre outros assuntos, falei sobre darbuca, né? Falando sobre instrumentos diferentes que a gente usa. Inclusive, eu quero retomar, né? Sim. Refazer alguns vídeos, porque eu já tenho mais conhecimento sobre alguns instrumentos. Isso sempre foi interessante para a galera. A pessoa sempre respondeu muito bem, né? Sobre essa coisa da curiosidade, de ver coisa nova, de ensinar, né? As pessoas gostam de aprender sobre instrumentos novos e sempre tem uma resposta boa. Então, hoje em dia, pelo Instagram é o principal, né? Os reels do Instagram e as divulgações. Mas no YouTube também tem bastante coisa que a gente postou lá, assim, durante Sim, o ano sim. passado, retrasado. Inclusive, coisa que a gente olha assim, a gente podia refazer isso, que hoje em dia a gente toca melhor, mas Sim. tá lá. Tá lá de Que registro. legal. Acho bacana deixar, porque aí fica um registro de como foi o começo de tudo. Que aí Isso, vocês isso. podem ver e depois dizer, nossa, como a gente melhorou em tal aspecto. Fica como uma recordação também de toda a trajetória do grupo. Acho interessante deixar. E vocês, então, como ela estava falando, a Gisele, né? Então, o principal veículo atualmente que vocês estão utilizando é o Instagram e o YouTube, né? No caso do YouTube, com os vídeos de ensaios, de questões relacionadas também à participação, né? Trechos de shows. Isso é bem curioso, bem interessante também para poder promover. E uma coisa que eu também achei diferenciado no grupo de vocês, né, também, além da caracterização, né, foi justamente essa questão da melodia. A melodia é bem diferente, então, quando vocês estão tocando assim com uma alegria, como o Bruno falou, é uma brincadeira, né, então tudo se torna mais, assim, espontâneo na música de vocês. Vocês querem falar um pouco sobre isso, assim, dessa questão de que, como que esse lado, né, influencia também nesse momento de vocês estarem tocando as músicas? Fica mais fácil, dá menos nervoso quando a gente leva na brincadeira, às vezes, tocar. É um pouco por aí. Né? Eu sou palhaço, né? Sou palhaço mesmo. Né? Eu não só faço, eu não apresento como palhaço, mas eu tenho o meu palhaço, aprendi um pouco das técnicas, né? Então, e eu uso bastante isso, né? Isso no meu dia a dia, né? Eu uso em casa. Estou fazendo palhaçada o dia todo, estou inventando, fazendo barulho esquisito. E faz parte para lidar um pouco com o nervosismo, né? Tanto de público, quanto das inseguranças todas, né? Então, a gente acaba usando isso para aliviar, né? Para lubrificar a situação toda, assim, fica tudo mais fácil. E acaba que é uma marca, assim, minha, assim, e aí a Gisele também tem essa coisa, né? Elas acho que nem sabia muito que tinha, né? Eu nunca fui desse lado mais teatral, não, mas eu tô descobrindo isso agora. Sim, Legal. sim. Então, tá aprendendo com o Bruno esse lado mais da teatralidade, né, no caso. Sim.
Ah, legal. Gisele dança. Sim, eu também Olha, que legal. danço. Hoje em dia eu tô menos, mas passei um tempo aí me apresentando e fazendo também vídeo para evento online, então isso também acabou ajudando um pouco. Ah, bacana. E vocês, se não me engano, o Bruno falou que vocês têm filhos também, né? Não, eu tenho Ele filho. tem. Ah, ele tem, tá. Eu pensei que vocês tivessem, que eu já ia perguntar, e as crianças participam também desse meio musical de vocês? Também Não, põe as crianças para participar, de infelizmente eles conhecer não o trabalho puderam, de vocês. não, os meus filhos ainda não puderam ver, assim, né? Até porque moram em outra cidade. Ah, Então, tá. mas não puderam ver a banda, mas as palhaçadas todas já viram, Ah, porque tá. eu já faço normalmente, mas não viram ao vivo, assim. Porque vai acontecer em breve. Ah, que legal. Porque eu acho bacana, né? Pô, desde cedo, assim, para começar a experimentar coisas novas, a conhecer músicas, eu acho bem, uma coisa bem, um lado bem interessante também, que fica uma coisa divertida, né? A música de vocês, ela é uma música que atrai todos os públicos, acho que todos os públicos ficam felizes, desde as crianças até os mais velhos, então é uma coisa assim bem, bem animada, bem legal, verdade, assim. E posso pedir para vocês agora dar uma palhinha para a gente? Pode. Então, mandem brasa aí. Tá bom. Acho que tá. Que o som saia direitinho. Espero que o som saia direito. Vamos lá. Acho que vai dar. O som não está saindo. Não tá. Às vezes esses programas, né, Não de pega não muito pega bem. frequência. Deixa eu ver. Ai, que pena, porque o do Igor do Ilura pegou direitinho, ele tocou. Deixa eu ver O aqui. que será que dá para fazer? Tem que deixar o microfone direto ligado. Como assim? Como é que faz isso? Acho que tem como deixar. O do Igor pegou direitinho, ele tocou Loki, tocou duas músicas também. Eita, o negócio foi bom. Tirando o cancelamento de ruído, talvez funcione. Vamos ver aqui. Testa aí. Vou testar. Estamos na organização do som. Vamos lá, o microfone, cadê? Tá tocando? Vê aí.
Nossa, maravilhoso, olha. Tirar o chapéu. Muito bom. Gente, eu só tenho assim, agradecer a participação de vocês, foi maravilhoso, viu, poder entrevistá-los. Então, galera, esse aí foi o Calpangers para vocês. Eu vou botar a descrição de vocês, né, de rede social, tem o canal do YouTube, né, também. Vou colocar na descrição. Inclusive, acompanhem também o trabalho artístico dos dois, que eles fazem também, da parte de joalheria, muito bonito, o Bruno faz também. Já encomendei as chinhas com ele, que são belíssimas. Tenho muito a te agradecer, Bruno. Está em produção já. Muito obrigada. Não, eu fico assim, muito grato pela participação de vocês, por terem também se apresentado aqui no canal. E é isso, eu vou só aqui parar aqui a gravação para dar umas palavrinhas com vocês. Valeu. É isso.